Vamos dar início ao nosso curso, né? Acho que a gente tem bastante coisa para partilhar hoje. Eu acho que Deus já tem feito muito na nossa vida através dessa experiência de autoconhecimento, dessa experiência de parar com Deus para saber quem eu sou aos olhos de Deus, entender o que Deus pensa de mim, né? Nesse caminho de crescer em santidade, né? Acho que Deus já tem feito muito e que Deus quer fazer mais ainda. Então vamos rezar, só entregar esse dia de hoje, entregar aquilo que nós vamos vivenciar hoje aqui nesta live, nesse mais um passo que nós vamos dar no caminho de santidade, no caminho do autoconhecimento. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nós suplicamos o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, pedindo que venham em nosso auxílio, venha fazer-nos cada vez mais santos, Senhor, semelhantes a Ti, Senhor. Vem, Senhor, fazer com que a nossa vida seja transformada, seja alcançada pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, pelo Teu cuidado de Pai. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, advogado de nossas vidas, consolador de nossas almas, para que nós possamos hoje dar mais um passo de santidade, Senhor. Termos a coragem de avançarmos em Tua direção, Senhor, sem medo do que vamos encontrar, sem medo, Senhor, daquilo que enfrentaremos, Senhor, em nós mesmos para alcançar a santidade. Dá-nos a graça hoje, Senhor, de sermos livres na Tua presença, de sermos cada vez mais Teus, Senhor, abandonados, e que a única segurança que carregamos, Senhor, em nossa vida é a Tua presença, é o Teu amor, Senhor. Por isso que o Teu Espírito Santo hoje possa vir em nosso auxílio, abrindo o nosso coração, dilatando a nossa alma para receber a Tua palavra, para receber aquilo que provém de Ti, Senhor, e que possamos vivenciar a Tua santa vontade de forma profunda, como a nossa maior alegria, aonde nos completamos e aonde somos felizes. Tudo isso te pedimos, ó Pai, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que foi livre, abandonada, que soube Te conhecer e se fez conhecida por Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma boa noite para você que está nos assistindo nessa live hoje, né? Hoje vamos dar mais um passo no caminho de santidade, vamos dar mais um passo em vista do autoconhecimento e da maturidade no amor, da maturidade em Deus. Nós, nessas 2 semanas passadas, vivenciamos a descoberta da importância do autoconhecimento para a vida de santidade, aquilo que era necessário para nós trilharmos esse caminho de autoconhecimento. Vimos também, nos deparamos com a questão dos nossos limites, das nossas necessidades e das nossas fraquezas existentes em nós por sermos criaturas e por causa do nosso pecado. E a partir disso, fomos dando passo nesse caminho que Santo Agostinho tem nos ensinado. Esse caminho de se conhecer, de se aceitar e de se superar, né? Acredito que você deva ter vivido durante essas semanas
momentos profundos com Deus, se colocando diante de Deus e deixando ser alcançado pela sua graça, momentos de descoberta, de revelação, onde Deus vai te revelando, onde Deus vai revelando esse mistério que é a sua vida, esse dom que é a sua vida. Mas também foi vivendo momentos de profundas batalhas, inclusive para rezar, né? Não é vontade do inimigo e do mundo que nós sejamos conhecidos como o Pai nos conhece. Porque à medida que nos conhecemos como o Pai nos conhece, sabemos para que viemos, por que somos da forma que somos e o que precisamos fazer para alcançar a graça da santidade. Hoje, de forma especial, a gente vai trabalhar mais 3 pontos, né? De igual importância para o caminho de autoconhecimento e santidade. Além de conhecer nossos limites, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, precisamos hoje mergulhar no entendimento do que é a nossa identidade, do que é a nossa personalidade e do que é o nosso temperamento. E o porquê conhecer a identidade, a personalidade e o temperamento no caminho de santidade, né? Nem sempre nós nos damos conta de que ter uma identidade clara, ou seja, reconhecer a minha individualidade, que eu sou único, é uma das maiores necessidades do ser humano. Todo ser humano tem a necessidade de saber quem ele é. Tem a necessidade de saber qual é a sua identidade. E isso precisa estar bem claro na nossa vida. Porque se isso não estiver claro, quem sou eu, nós temos uma grande dificuldade de alcançar a santidade. Porque não entendendo quem nós somos, nós não conseguimos saber aonde nós precisamos chegar. E aí você se pergunta, afinal, quem eu sou? Quem sou eu? Quem é o Diogo? Né? Quem é a Daniele? Quem é a Carol? Quem é a Camila? Quem é a Dai? Quem é o Wallace? Quem é você? Quem é você? Pode parecer uma pergunta simples, mas muitas das vezes nós não conseguimos nos definir. Porque hoje nós temos uma bagagem para dizer quais são os nossos limites. Hoje nós temos a bagagem para dizer daquilo que nós necessitamos. Hoje nós temos uma bagagem para dizer quais são as nossas fraquezas, ainda que não sejam todas. Ainda que não tenhamos conhecimento de todas as nossas fraquezas, todos os limites, todas as necessidades. Mas o fato de termos limites, de termos fraquezas, de termos necessidades, não dizem quem nós somos. Ou seja, o limite, a fraqueza, a necessidade, ele faz parte de mim. Mas ele não diz quem eu sou. Você não é definido pelo seu limite, pela sua fraqueza ou pela sua necessidade. Por isso é tão importante entender qual é a sua identidade, quem é você. Porque você pode ter respondido essa pergunta, eu sou o Diogo teimoso, eu sou fraco, eu sou limitado, não consigo lidar com o Instagram, não consigo dar passos em vista de santidade, não consigo viver uma permanência de vida de oração. Você pode dizer isso, mas isso não é você. Essa não é a sua identidade. Né? Minha esposa entrou, só para me acenar, tá aí online, Letícia. Bem-vinda, Letícia. Amadeu Tintini, um padre da igreja, em seu livro Amarás o Senhor teu Deus, ele diz o seguinte: é absolutamente indispensável uma autoidentidade sólida e substancialmente positiva, sobretudo para quem deseja anunciar uma mensagem de fé em Deus e no próprio homem. É absolutamente indispensável uma autoidentidade sólida.
uma autoidentidade substancialmente positiva. O que ele quis dizer com isso? Que eu preciso me enxergar e saber quem eu sou de forma concreta. Que eu preciso ter uma visão positiva daquilo que eu sou. Porque se assim não for, é impossível anunciar a mensagem de fé em Deus. É impossível anunciar a Cristo. E é até um pouco pesado isso, né? É um pouco pesado, porque se eu não me conheço, eu não tenho a capacidade de falar quem Deus é. Não tenho a capacidade de falar quem Deus é. Por isso, meus irmãos, é preciso que esta identidade ela seja clara, sólida, positiva. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é o meu valor e eu preciso saber qual é o meu papel, ou seja, qual é a minha missão. Como Deus me fez? Qual é o jeito que Deus me fez? Quais são as características daquilo que Deus me fez? Qual o meu valor diante de Deus? Porque tem um valor a minha vida. E qual é a missão que Deus me confia? Isso faz parte da identidade, daquilo que eu sou. E aí, quando a gente fala de quem a gente recorre a uma santa pequenina, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela vai dizer: sou o que Deus pensa de mim. Ser aquilo que Deus pensa de nós. Ou seja, quem eu sou é aquilo que Deus pensa de mim. Não aquilo que eu acho, ou que a minha limitação diz, ou que a minha fraqueza diz, ou até que o outro diz. Mas ser aquilo que Deus quer de mim. Ou seja, saber quem eu sou é perceber que o que eu sou é uma escolha de Deus. É uma escolha de Deus, não minha. Você, eu, cada irmão que você conhece, cada pessoa que você conhece, ela não nasceu porque quis. Não veio a este mundo porque quis. Minha mãe costuma dizer muito isso, né? Eu não vim ao mundo porque quis. Nós não temos esse direito. Foi Deus que quis. A minha existência pertence a Deus. Quem eu sou pertence a Deus. Então é importante entender que uma característica básica da identidade é se reconhecer como filho de Deus. Se reconhecer como filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E dentro daquilo que Deus pensa de mim, existem coisas que continuam não dependendo de mim. Um exemplo, e exemplo muito concreto, a nossa sexualidade. O ser homem ou ser mulher. Apesar do mundo hoje estar dizendo que cada um possa ser o que quiser ser, o mundo diz isso aí fora. Nós precisamos crer que Deus ou me fez homem ou me fez mulher. No meu caso, me fez homem. Isso é uma vontade de Deus, não é minha. Ainda que interiormente eu tenha alguns conflitos, possa vir ter os conflitos que me façam questionar essa realidade do que eu sinto, qual a emoção, qual o sentimento em relação à minha afetividade, como talvez desordenada, e ela gera confusão sobre a real origem da minha sexualidade, se está em mim ou se está em Deus. A nossa sexualidade está em Deus. Se formos pegar Gênesis capítulo 1, é claro, é muito claro. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, para que um complete o outro. A complementariedade própria da Trindade. Então, ser filho de Deus e reconhecer que Deus me fez com uma sexualidade definida é dizer: sou o que Deus pensa de mim. Sou o que Deus pensa de mim. Isso é importantíssimo.
Isso é a base da nossa identidade. Isso precisa estar bem definido na nossa vida. Porque a gente confunde, por exemplo, a questão, quando a gente fala da questão da sexualidade, a gente confunde a sexualidade com a afetividade. Sexualidade é o ser homem e ser mulher. Sexo masculino e sexo feminino. Não é questão de afetividade, com que eu me sinto atraído, com que eu me sinto... qual a tendência que eu tenho, do meu gosto, do meu... Não é isso. Sexualidade é o sexo. Eu sou homem. Filho de Deus, homem. Diogo, filho de Deus, homem. Isso faz parte da minha identidade. E como parte da minha identidade, existe um valor nisso. E esse valor é muito simples da gente enxergar. É muito simples quando a gente olha para a cruz. O valor, o meu valor, é a vida do Filho de Deus. O meu valor é o sangue de Cristo. Ainda que eu acho que eu não tenha valor nenhum. Mas o seu valor, o meu valor, é o sangue de Cristo. É a vida do Filho de Deus que se encarnou, abandonou sua realeza para assumir a nossa miséria, se dar por nós, nos ensinar de novo o caminho de santidade que perdemos com o nosso pecado. A minha vida tem valor. É o sangue derramado no madeiro. E também como minha identidade, existe o meu papel, o chamado de Deus na minha vida, a minha missão. Que isso abrange tanto a minha vocação quanto o meu estado de vida. Entender que eu tenho uma vocação, seja uma vida consagrada, seja a vida como leigo, leiga na minha paróquia. Eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. E eu tenho um estado de vida. Sou chamado ao matrimônio, no meu caso. Ser chamado ao celibato, ser chamado ao sacerdócio. Seu estado de vida faz parte da sua identidade. Não tem como mudar, a escolha de Deus não é minha, não é sua. Deus escolhe. Deus escolhe. E isso precisa estar claro em nós, meus irmãos. Isso é o básico. Isso é o básico da nossa identidade na vivência do autoconhecimento. Entender que sou filho de Deus. Homem, no meu caso. Mulher, para algumas pessoas aqui. Que possuem o valor do sangue de Cristo. Valor do amor de Deus. E que sou chamado a uma vocação e um estado de vida. Isso precisa ser claro. E isso precisa estar claro de que é uma escolha de Deus. É algo escolhido por Deus. Não cabe a nós escolhermos. Não cabe. Não cabe. Porque esse foi o caminho de felicidade que Deus escolheu para você. Esse é o caminho de felicidade que Deus escolheu para mim. Mudar esse caminho é perder a felicidade plena. É andar como que as palpadelas, esqueci até o nome. A palpadelas sabe? Perdido, buscando a felicidade e não encontra. Você deve ter experimentado na sua vida muitos caminhos que você buscou a felicidade e não te trouxeram felicidade plena. É porque quando nós buscamos por nós mesmos, nós nos perdemos. Mas Deus escolheu um caminho de felicidade para você. E isso faz parte da sua identidade. É aqui que existe o segredo da santidade e da felicidade eterna. Ser aquilo que Deus pensa de mim. E, Diogo, o que fazer quando essas coisas não estão bem definidas dentro da gente? Como está uma bagunça em nós? Só existe um caminho, meu irmão, minha irmã. Obedecendo a Deus e trilhando um caminho de amizade com Ele. Confiando, tendo fé, se abandonando em Deus. Falando, Senhor, se é isso que escolheste para mim,
eu quero, eu desejo, eu vou buscar a tua santa vontade. Num caminho de amizade. Porque quanto mais você for crescendo na amizade com Deus, mais você vai conhecendo o seu coração e vai entendendo o porquê Deus te escolheu aquilo para você. E a felicidade vai como que brotando naturalmente na sua vida. É um caminho de santidade, é um caminho feliz. Então só obedecendo a Deus e tendo um caminho de amizade é que eu consigo arrumar essa bagunça dentro de mim. Conhecer e fazer a vontade de Deus nos leva sempre a nós mesmos. Sempre, sempre. Pois sempre nos levará a ser o que Deus deseja de nós. Sempre nos levará a entender o que Deus pensa, o Deus quis de nós. Concluindo, primeiro ponto, identidade, que eu preciso entender. A identidade é algo imutável, não é possível mudar. Eu não tenho capacidade para mudar, eu não sou Deus para mudar. É algo escolhido por Deus. É algo que nos faz únicos. Eu não posso alterá-lo. Define quem eu sou, o meu valor e a minha missão. Essa é a identidade. Além de saber quem nós somos, além de descobrir a nossa identidade, se faz muito necessário também a gente reconhecer a forma como nós nos relacionamos com os outros e com o mundo. Isso é a nossa personalidade. Primeiro, a identidade é aquilo que eu sou. E segundo, a personalidade é a forma como eu me relaciono com os outros e com o mundo. Como é a sua personalidade? Você sabe definir a sua personalidade? Talvez essa pergunta seja um pouco difícil, porque talvez na nossa mente, personalidade, o que é personalidade, ainda esteja um pouco embaralhado. A gente confunde um pouco personalidade com outras coisas. De forma resumida, a gente pode dizer que personalidade é uma organização interna e dinâmica do nosso sistema psicológico, com todos os seus componentes. O que isso quer dizer? São Tomás de Aquino ele diz o seguinte, na Suma Teológica. Ele diz: personalidade é o conjunto de disposições psicológicas que resultam do temperamento, enquanto modificado pela educação e os esforços da vontade e fixado pelo hábito. Vou repetir. É um conjunto de disposições psicológicas que resultam do temperamento, enquanto modificado pela educação e os esforços da vontade e fixado pelo hábito. Estou vendo aqui que teve gente... A Jaque botou teimosa. Né? Vocês já vão se descobrindo. Vão se descobrindo aí, certo? Ou seja, a personalidade, ela define em nós padrões relativamente coerentes do nosso comportamento. É como nós nos comportamos diante das situações e diante do mundo, diante das pessoas, né? E essa forma de me comportar, ela tem a ver, ou seja, ela é resultado do meu temperamento, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o temperamento. À medida que ele é modificado pela nossa educação, a forma como nós fomos educados, e pelos meus esforços que eu empenho para viver, né? Não necessariamente a gente vive tudo que nos ensinaram, né? Dizia antigamente que a educação vinha de casa, né? Hoje em dia já não sei tanto se vem de casa, né? Mas muitas vezes nossos pais dizem assim, eu não te ensinei isso não, né? Então às vezes a gente não empenhou esforço suficiente para viver aquilo que nos foi ensinado, né? E essas disposições psicológicas, a forma como nós nos comportamos, elas são fixadas em nós pelo nosso hábito, à medida que eu vou vivendo. Isso define a minha personalidade. Mas
A personalidade, diferente da identidade, ela não é algo imutável. Ela é algo que pode ser moldado. É algo que pode ser construído e reconstruído em vista de algo maior. A nossa personalidade, ela muda à medida que nós nos deixamos ser podados, à medida que nós queremos mudar. Muda, perdão pela redundância. Mas é algo que pode ser mudado para bom ou para ruim. Onde eu posso pegar aquilo que é defeito em mim e mudar pelo hábito, pela força da vontade, pela educação, mas que eu também posso destruir pela força do hábito. Posso destruir pela força da vontade, quando eu não quero viver. Então, a personalidade ela é algo que em você pode mudar algo da sua personalidade. É claro que não tem como se mudar radicalmente uma personalidade. Porque como ela tá, na base dela existe o temperamento, e o temperamento a gente vai ver que é algo que não se muda, é outra coisa que não se muda em nós, ela pode ser moldada para ser vivida de forma correta. A personalidade geralmente é formada por meio do temperamento, da educação recebida e dos hábitos contraídos, certo? E por isso existem alguns tipos de personalidade, dependendo da linha do estudo da psicologia, vão haver números diferentes com relação à personalidade, vários tipos diferentes de personalidade. Por exemplo, existe a personalidade de pessoas mais extrovertidas, de pessoas mais tímidas, de pessoas mais reservadas, de pessoas mais despreocupadas, de pessoas mais apreensivas, Você, acho que a Jaque falou aí, foi a Jaque isso. A Jaque falou aí que ela é teimosa, Ela diz que a personalidade dela, a característica é que ela é teimosa, Isso faz parte da nossa personalidade, Você vai identificar em você o que é a característica mais concreta da sua personalidade, Mas de antemão, para nós, no caminho de santidade, o que é importante saber pela personalidade é que a gente poderia classificar entre duas personalidades importantes. Uma personalidade madura e uma personalidade imatura. Uma pessoa com personalidade madura é aquela que sabe que existe uma situação que ela precisa se comportar de um jeito e ela sabendo que ela tem aquela limitação, ela se deixa moldar para viver aquela situação. Por exemplo, se eu sei que eu sou apreensivo, e esse jeito de ser apreensivo, isso me atrapalha quanto à questão da minha organização, quanto à questão da minha atenção às coisas, porque eu fico ansioso, Eu preciso, diante das situações que possam me gerar ansiedade, que possam me gerar apreensão, eu preciso ligar a lanterninha e falar, opa, eu não posso me deixar levar pela ansiedade nessa situação. Por exemplo, quando eu vou fazer uma prova importante, uma entrevista de emprego, e eu sei que eu sou ansioso, a ansiedade pode atrapalhar no meu desempenho. Eu preciso antes me dar conta de que eu tenho e maduramente agir conforme a necessidade daquele momento. Já se eu tenho uma personalidade matura, eu me deixo levar pela ansiedade e perco as oportunidades na minha vida. Ou então eu sei que eu tenho uma personalidade talvez um pouco mais agitada e a minha agitação me impede de um recolhimento interior, me impede de escutar o outro, E aí eu me deixo levar por isso. Primeiro eu falo mesmo, não estou nem aí, quem que me ouvir? Isso é uma personalidade matura. Quando se deixa levar sem se deixar moldar nas situações, Então isso é importante para nós, reconhecer que nós temos uma personalidade, de que ela pode ser madura ou imatura, Não existe que o tímido é imaturo, já o extrovertido
ele é maduro. Não, não existe isso. Talvez até o inverso aconteça, né? O tímido ser o maduro e o extrovertido ser o imaturo, né? Isso é importante a gente entender, né? Morre já que esse argumento, né? Morre esse argumento de que não tem jeito, vai morrer assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Não, não existe isso. Não existe. Sobre a sua personalidade. Não existe. A sua identidade nasceu assim, vai morrer assim, né? É importante a gente entender isso, né? Então eu preciso entender que a minha personalidade, a forma como eu encaro as coisas, né? Como eu me expresso na forma de trabalhar, como eu me expresso no me relacionar com os outros, né? Como eu considero os acontecimentos diários na minha vida e como eu ajo diante deles, eles influenciam a personalidade, a vivência da personalidade influencia na minha vida moral, né? Porque facilita o desenvolvimento de certas virtudes na minha vida. Faz eu ter mais virtudes, porque eu conheço a minha personalidade, me deixo moldar e cresço na virtude. Mas também, ela pode também facilitar o aparecimento de defeitos na minha vida, né? Então a gente precisa ter noção da nossa personalidade, conhecer qual é a sua personalidade, leve para a sua oração, reze com isso, deixe Deus te mostrar, se coloque diante do espelho, deixe Deus te revelar, né? Qual é a sua personalidade. Outro ponto importante, aí a gente dá mais um passo, só ver a hora, tá. Que além de saber quem eu sou e como eu ajo nas situações, como me relaciono, eu preciso conhecer quais são as minhas reações instintivas, aquilo que faz parte do meu instinto, da minha forma de ser, aquilo que já é uma característica biológica de como eu fui feito, de como Deus me fez, que é o temperamento, que está na base da personalidade. Conhecer o nosso temperamento, e é algo que é importante a gente abrir um parêntese na nossa vida, é que o temperamento ele também é imutável, não tem como mudar o meu temperamento, né? A gente vai explicar isso ao longo aqui. A Ivy Carvalho está perguntando, é possível uma pessoa ter maturidade para uma situação específica em outra ser imatura? Sim, Ivy, é possível. É possível ser maduro para algumas coisas e imaturo para outras, né? Tem gente que é muito madura na forma de lidar com os estudos, mas às vezes na forma de se relacionar com os outros é imaturo. Tem gente que se relaciona muito bem com os outros de forma madura, mas, por exemplo, na vida de oração vive uma vida de oração imatura, né? Então é importante isso, né? Saber que a maturidade é um caminho, né? Quem é o ser maduro como referência para nós? Né? Vai dizer São Paulo. Cristo. Cristo é o ser maduro. Nós caminhamos numa via de maturidade em vista de alcançar a maturidade de Cristo. A maturidade de Cristo, né? Então é um caminho. Tem coisas que a gente vai conseguir ser maduro, tem coisas que a gente não vai conseguir. Tem tempos que a gente consegue mais firme, ser mais maduro, e tem tempos que não. Que a gente age de forma imatura na nossa vida, né? Então, voltando ao nosso temperamento. O temperamento ele pode ser caracterizado, como diz o padre Antônio Royo Marim, em seu livro Teologia da Perfeição Cristã, ele diz que o temperamento é o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de um homem. Conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de um homem. Ou seja, o temperamento ele é essa característica instintiva, biológica que existe em nós, né? A questão dos temperamentos,
que classificam os temperamentos de diversas formas. Aqui a gente vai levar, está seguindo a linha, né, que São Tomás de Aquino trabalha, né, a linha tomística, porque é aquilo que a igreja nos ensina, é aquilo que a igreja nos orienta, é a base que está relacionada não somente à natureza, mas à natureza divina, certo? Então, entender que o meu temperamento ele vai ser a base para a minha personalidade, aí você já vai começar a identificar o porquê que você é teimoso, porquê que você é agressivo, porquê que você tem certas reações na sua vida, certo? O temperamento, ou seja, ele por ser esse conjunto de inclinações que brotam da constituição fisiológica de um homem, ele é uma propriedade da índole natural de cada indivíduo, que nos acompanha desde o nascer até o nosso morrer. É algo que não muda. E é com o temperamento que você nasceu, e é com esse temperamento que você vai morrer. Né? Existem coisas boas e coisas ruins no temperamento? No fundo, se vivêssemos num mundo perfeito, sem o pecado, todos os temperamentos seriam bons. Porém, como a gente lidar com o nosso temperamento é que torna aquilo bom ou ruim, né? Ou seja, o nosso temperamento ele é amoral. Mais uma pergunta da Ive. Eu estou falando Ive porque eu só estou vendo o IV Carvalho, certo? Então, a maturidade é um caminho para a vida toda? Sim, é um caminho para a vida toda. Sempre você vai buscar ser mais maduro. Quando você alcançar a maturidade de Cristo, sem dúvida, Deus te arrebata para o céu. Né? Sem dúvida, seu tempo já chegou. Você já viveu o caminho de santidade. Somos chamados a todos os dias a crescer na maturidade? A todos os dias. A todos os dias. Desde que acordar até dormir. A crescer em maturidade. A buscarmos a ser como Cristo. É o nosso caminho de cristãos. Certo? Vou prosseguir aqui. Tá? Não vou conseguir responder as perguntas agora, porque faltam 15 minutos para terminar a live, certo? E aí eu não posso perder esse vídeo de novo. O temperamento ele vai dizer, ele diz respeito ao conjunto de tendências passionais que a gente tem, afetivas, emocionais, que marcam o nosso modo natural de ser, né? Ou seja, aquelas predisposições orgânicas há um modo de ser na vida e de como se comportar. Né? Tem gente, como a gente falou, que tem mais, vamos dizer assim, pacificada. É uma pessoa que você pode fazer o que quiser com ela, nada abala aquela pessoa, nada. Você fala assim, como é que pode? E você vê que ela vive as coisas bem, ela sabe administrar. E você fala assim, gente, de onde vem isso? Vem da constituição de que Deus o fez. É Ivna. Tal que é Ivna. Da constituição que Deus fez daquela pessoa. O temperamento dela, ela tem aquele temperamento. Para outros, como eu já falei aqui nas 2 outras lives, como eu, você vê que a pessoa ela é mais intempestiva, ela é mais para frente, ela é mais, né? Tudo é grande, né? Tudo é mais, tem uma força maior, tem uma intensidade maior, né? Tem uma duração maior. São as pessoas com um temperamento diferente. E aquilo faz parte da pessoa. Quer dizer que a outra é a pessoa que vive mais pacificada, que nada abala. Ela é mais santa do que a pessoa mais agitada, mais, né, com sentimentos mais fortes, mais intensos? Não. Depende da forma como se vive. Né? Então, é como perceber que algumas pessoas elas são naturalmente mais inclinadas a uma coisa do que outras. Né?
Por exemplo, essa questão de como elas são mansas, são tranquilas por si só, é delas isso, e outras são mais agitadas. Outras se irritam mais facilmente, né? Então, se nós conhecemos quais são as nossas tendências naturais, ou seja, o nosso temperamento, nós podemos sim projetar de forma mais eficaz o modo de agir da nossa vida. Nós podemos projetar de modo mais consciente, de modo mais realista, né, a construção da nossa personalidade. Se nós sabemos aquilo que nós somos, aquilo que nos constitui, o nosso temperamento, as nossas tendências naturais. E nessa linha que a gente estuda, de São Tomás, a gente pode definir os temperamentos em 4 temperamentos clássicos, né? Vocês já devem ter ouvido por aí. Não vai dar tempo da gente aprofundar todas essas coisas que a gente falou, né? Tem muita coisa para se falar sobre identidade, tem muita coisa para se falar sobre personalidade, madura e imatura, né? Como a questão de codependência afetiva, vários outros assuntos, né? Déficit de autoidentificação, tem tantas coisas, mas nessa live não tem como, né? No modelo de live não tem como. Assim como temperamento, né? A gente vai passar aqui, dar uma pincelada, dar um norte para vocês, né? E aí vocês vão buscando, né? Cada vez mais o conhecimento em Deus e o autoconhecimento. Então, existem 4 tipos de temperamentos clássicos: sanguíneo, colérico, fleumático, e melancólico. São 4 temperamentos, né? E como é que a gente faz para conhecer o nosso temperamento, Diogo? Simples. Primeiro ponto, se observando. Você precisa se observar. Você precisa reconhecer quais são as suas reações. O que brota natural, que você fala assim, gente, mas eu nem me toquei que isso acontece. Né? Nem me toquei que isso acontece. Principalmente quando você olha para a sua infância, né, onde as coisas são mais puras, onde as reações são puras, a forma como você se comportava, né, é bom conversar com familiares, né, para descobrir um pouco sobre o seu temperamento, perceber quais são as inclinações íntimas e naturais que você viveu. Né? E 2 perguntas são necessárias para a gente entender o nosso temperamento. Primeira pergunta é quanto à estabilidade que o nosso temperamento tem. Né? Quando eu sou afetado por alguma coisa externa, né, ou me lembro de algum acontecimento forte do meu passado, as emoções que brotam em mim, os sentimentos que brotam em mim, eles surgem de forma pronta, intensa, espontânea, né? Ou seja, forte, intensa, imediata ou não? Isso é uma primeira pergunta que você precisa responder, ou sim ou não. Quando você lembra, quando algo acontece, as emoções, seja boas ou ruins, certo? Vai depender do que você vai viver com elas. Elas surgem rápido ou são algo que vão lentamente surgindo, não tem tanta força, né? Não são imediatas, é depois que eu percebo, depois que eu reajo. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é quanto à durabilidade dessas coisas que acontecem. Uma vez que elas surgem, ela permanece muito tempo em mim, de forma profunda? Ou ela some? Ela não dura? Né? São essas 2 perguntas que você tem que responder com sim ou não. Quando você responde sim às 2 perguntas, que a sua emoção surge rápido e ela dura muito, sem dúvida, o temperamento que prevalece na sua vida, que Deus te fez, é o temperamento colérico. Né? Se a sua resposta foi negativa para as 2 perguntas, não surge rápido, e não, quando surge, também passa rápido. Então, seu temperamento é fleumático. Né? Seu temperamento predominante é fleumático.
Mas, Diogo, então quando ele surge rápido, mas ele não demora, surge intenso, mas ele passa, então seu temperamento ele é sanguíneo. Provavelmente ele é sanguíneo. Mas se ele não surge rápido, mas depois que passa aquilo, fico. Então provavelmente seu temperamento é melancólico, certo? Então assim, são duas perguntas clássicas que você precisa fazer. Surge rápido, intenso e forte? Se sim, beleza. Se não, beleza. E quando surge, dura ou passa rápido? Você tem que responder essas perguntas, certo? Então, falando de forma bem rapidinha sobre as características principais de cada temperamento, segundo essas duas questões de excitabilidade e durabilidade, o colérico ele é facilmente excitável, sua reação é intensa, exuberante, e a impressão daquilo é que dura muito tempo aquilo que acontece. Ou seja, as suas emoções são fortes e profundas. Como, sabe, com um fogo que se acende rápido, um fogo de fogão a gás. Você aperta então, esquenta, certo? Se expande com violência e não se apaga fácil. Já o sanguíneo, como o colérico, o sanguíneo ele é facilmente excitável, reage também de forma intensa, mas ele tende a uma superficialidade, ou seja, ele tende a aquilo passou. É só algo superficial, pegou fogo, mas apaga, né? O melancólico, ele quase não tem reações explosivas, né? Porém, a via de regra é que aquilo quando surge, perdura, fica, né? A situação passou, na hora não teve reação nenhuma, mas depois fica remoendo. E o fleumático, ele não é quase nada excitável, né? Ou seja, assim, não explode na hora, não é algo que surge na hora, e também, quando surge, passa rápido, né? Então, são duas características importantes dos temperamentos. Porque a partir de que você começa a entender o que é o seu temperamento, né? Você consegue aprender a lidar com as situações. Você consegue atacar aquilo que é defeito em você, aquilo que é fragilidade em você. Você consegue moldar a sua personalidade. Você consegue agir e ordenar isso para Deus, né? Como eu disse, não dá tempo da gente aprofundar todas essas coisas por ser em formato de live. Mas é o intuito de levá-los a essa reflexão. Se conhecer a este ponto, de conhecer a sua identidade, aquilo que você é, e saber que isso não muda. Conhecer a sua personalidade, que é fruto do seu temperamento, a forma como você reage com o mundo, como você lidar, como você interage, né? E conhecer o seu temperamento, algo que é natural, do jeito que Deus te fez, né? Eu sou colérico, gente, Deus me fez assim. Eu tenho que ordenar isso para Deus. Eu tenho que pegar as minhas potencialidades, ampliá-las e os meus defeitos, convertê-los, né? E assim seremos santos. A Jaque está perguntando se é possível ter dois temperamentos. Jaque, aquilo que a gente está falando aqui, a gente tem um predominante, o mais forte. A gente não pode dizer que você é 100% uma coisa. Né? A gente tem traços dos outros temperamentos, né? Até porque tem coisas nos temperamentos que se interligam, tem coisas que é comum entre os temperamentos, né? Então, assim, mas existe algo predominante na sua vida, um temperamento que predomina, né? Um temperamento que é o mais forte, é mais claro, é mais explícito, né? Então, que possamos levar isso tudo para Deus, né? Assim como foi falado aí nos comentários. Existe um curso sobre os temperamentos da comunidade que tem no Instituto Parresia, né? É só entrar no site do Conchalon, né? No YouTube do Conchalon, vocês vão encontrar isso, um curso sobre os temperamentos que está sendo feito. Existe também o curso Tecendo o Fio de Ouro, que é o curso de autoconhecimento, da identidade, né? da personalidade, da autoidentificação, certo? E a gente pode buscar mais sobre esses assuntos,
né, mergulhar mais nesses assuntos. Né? Se você tem interesse de conhecer mais, também tem outros sites. Eu sempre indico o site do Padre Paulo Ricardo como uma fonte muito segura, né, sobre esses assuntos. E aí vocês podem levar isso para Deus. Então vamos rezar só a Ave Maria, entregando a Deus tudo o que vivenciamos neste dia, tudo o que Deus tem para realizar em nossa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.